Nesse vídeo nós vamos falar sobre os efeitos colaterais de alguns medicamentos. Então, sobre antibiótico, anti-inflamatório não esteroidal e anti-inflamatório esteroidal, que seria a cortisona. Então, são os medicamentos mais utilizados ali na rotina da veterinária e o que o tutor precisa ficar de olho quando ele está fazendo o uso do medicamento para saber se está dando tudo certo ou se tem alguma alteração e aí precisa voltar no veterinário durante o tratamento. Então vamos falar primeiro sobre o antibiótico. Então a gente sabe que o antibiótico a gente tem várias famílias, a gente tem algumas famílias que causam mais alteração hepática, outras que causam menos, mas todos os antibióticos vão promover algum tipo de alteração hepática. Por quê? Porque quando o animal toma um antibiótico, ele tem que ser metabolizado no fígado. Então ele vai ser absorvido, ele vai passar pelo fígado, vai sofrer um processo de metabolização para depois ser excretado. Então o fígado vai precisar trabalhar mais para fazer todo esse processo de metabolização. Quando você tem um animal normal, isso é um problema passageiro. Então é como se você estivesse fazendo um esforço em um dia. Então ninguém vai morrer por ter feito mais esforço naquele dia ou uma semana ter trabalhado mais. Agora, se você tem um organismo que já está cansado, que já tem alteração, isso pode ser um problema. Então, quando que a gente vai ter esses problemas? Ou em animal mais velhinhos, que a gente já sabe que a probabilidade de ter uma alteração hepática é grande, porque o órgão já está mais desgastado, ou animais que tomam muito remédio, ou que estão passando por vários processos de medicamento. Então, há um mês atrás tomou medicamento por alguma coisa, esse mês está tomando por outra, mês que vem tem alguma outra alteração, isso vai forçando o fígado. E aí, você pode ter hepatite aguda, por exemplo, causada por medicamentos. Então, o que vocês precisam ficar de olho? O animal normalmente ele para de se alimentar, então o tutor acaba falando, comecei a dar antibiótico, percebi que meu animal está meio chato para comer, está bem seletivo, está querendo comer só sachê, por exemplo, não quer mais comer a ração seca, ou quando ele começa a vomitar, então casos mais sérios, o animal já começa a vomitar, a maioria das vezes é um vômito esbranquiçado já com um amarelo, então problemas hepáticos a gente normalmente vê um vômito mais amarelado, e em casos mais sérios a gente vai ver diarreia, então se a dose do antibiótico está muito forte, você pode ter uma mudança da flora bacteriana, e essa mudança da flora causar ali uma diarreia, ou em casos bem sérios, que o animal já está com uma hepatite maior, você acaba tendo uma diarreia que já vem com uma coloração bem amarelada. Então, se o animal está tomando antibiótico, fica de olho se ele parou de comer, se ele está vomitando amarelado e como que está o cocô dele. Tudo isso vai indicar se está tudo ok, você pode continuar com o medicamento, ou se ele tiver algum desses sintomas, volta no veterinário e faz uma reavaliação. Agora vamos falar um pouco sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, que seriam lá o carprofeno, meloxicam, então seriam medicamentos que a gente usa ali por períodos curtos, né? Então, esses medicamentos, eles agem como anti-inflamatório, acaba agindo como analgésico também, e o maior efeito colateral deles é gastrite. Então, é bem comum o animal que começa a tomar anti-inflamatório começar a ter vômito e a gente começa a ver um vômito esbranquiçado. Então, é comum de animal que está com gastrite. Se o animal começou a tomar anti-inflamatório, começou a vomitar espuma branca, conversa com o veterinário, provavelmente vai ter que parar ou vai ter que entrar com um protetor gástrico. Em casos mais sérios, a gente pode ver o animal tendo úlcera. E aí na úlcera a gente vai ver o vômito com sangue e a gente vai ter também melena. O que seria melena? Seria sangue oculto nas fezes. Então a gente vê um cocô bem preto. Normalmente quando você tem esse cocô bem preto, tem sangue oculto ali, quer dizer que tem uma úlcera, o organismo ou o estômago ou o intestino está sangrando e aí pelas enzimas digestivas acaba ficando mais escuro e aí você não vê
o cocô, mas se começar a ter cocô muito escuro, volta lá no veterinário para ele avaliar também. Por último, nós vamos falar dos anti-inflamatórios esteroidais, que seriam a classe das cortisonas, né? Os mais conhecidos para a veterinária, prednisolona e dexametasona. Então, esses medicamentos, eles acabam agindo como anti-inflamatório ou antialérgico. É aquela questão do meu malvado favorito. Então, a cortisona, ela sempre vai dar resultado. É muito raro você usar cortisona e não conseguir um poder grande de cortar a alergia ou de cortar o processo alérgico. Mas a cortisona, ela passa por todo o processo de metabolização e excreção. Então, o animal que está tomando cortisona, ele vai ter alteração hepática e ele vai ter alteração renal. Então precisa passar lá pelo fígado, ser metabolizado e aí depois ser excretado pelos rins. Então tome cuidado, animal que já tem problema renal ou problema hepático, porque você vai começar a ver essas alterações. Pode ter gastrite, não é muito comum. Então, quando está tomando cortisona e você vê o animal vomitando esbranquiçado, é mais provável que seja pela alteração do rim primária do que pela gastrite primária. Então, o rim não funciona direito, aumenta a ureia, aumentando a ureia, começa a ter o processo de gastrite, tá bom? Então, começou a ter vômito esbranquiçado, espuma esbranquiçada, vai lá no veterinário. Espuma amarelada, alteração de fígado. E aí o animal pode começar a desregular toda a parte hormonal. As primeiras coisas que a gente vê de alteração, polidipsia, polifagia e poliúria. Então, animal que começou a usar cortisona 2, 3 dias, os tutores normalmente falam que eles estão bebendo muita água, fazendo muito xixi e comendo muito. Então, animal que toma cortisona, você vê que é um animal que ele parece que fica até meio inchado por conta dessas alterações. Então, isso é normal. Se você fizer por um período curto, um tratamento curto, você vai perceber que o animal vai comer muito, beber muito, fazer muito xixi, mas depois isso volta ao normal. Passado ali uma semana, 10 dias, volta para o normal. Se você continuar o medicamento por muito tempo, isso pode trazer outros problemas, como obesidade, como hiperadrenocorticismo. Então, ele pode ter outras doenças desencadeadas pela cortisona.